consegue resolver problemas de decisão complexos. No vídeo passado, nós mostramos o problema do Eduardo, que ele tinha duas namoradas, a Marina e a Bruna. E ele não sabia com quantas noites ele tinha que sair com uma e quantas noites ele tinha que sair com a outra. Se você ainda não viu esse vídeo, clique no link que está na descrição. Se você já viu e ficou curioso para saber a resposta, ou se você quer saber como se usa o solver do Excel para resolver problemas de programação linear, continue no vídeo depois da vinheta. No vídeo passado, nós apresentamos o modelo de programação linear do problema. Mas depois de modelar, depois de escrever o modelo, nós precisamos resolvê-lo. E para resolvê-los, nós podemos usar solvers de programação linear. Existem muitos tipos de solver, muitas empresas que têm solvers de programação linear. A IBM, por exemplo, tem o Ciplex, existe o Gurubi, o GLPK, o Lindo. Mas existe um software que todo mundo conhece, todo mundo usa, que consegue resolver problemas de programação linear complexos. E esse software é o Excel. Nesse vídeo, vamos mostrar como é possível utilizar o Excel para resolver problemas de programação linear. E vamos usar como exemplo o problema das namoradas e o modelo que nós usamos para representar esse problema. Se você ainda não me conhece, meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Para resolver o problema das namoradas, a gente vai usar o solver do Excel, que a maioria das pessoas tem. Então vamos começar com o nosso modelo. Eu escrevi o modelo aqui só para ser didático, mas nem precisava dele. Qual que é o modelo? É maximizar B, que é a variável da Bruna, mais M, que é da Marina. Esse aqui, SA é só para dizer que é sujeito a algumas restrições. Quais são as restrições? Como eu já mostrei antes, é 100B mais 180M, menor ou igual a 800. Por quê? 800 é o dinheiro disponível que eu tenho. E cada saída com a Bruna, eu gasto 100. E cada saída com a Marina, eu gasto 180. Então vai ser 100B mais 180M, tem que ser menor ou igual a 800. Da mesma forma por tempo. Tem que dizer que cada saída com a Bruna, eu gasto 4 horas. Então se eu sair 2 vezes com a Bruna, eu vou gastar 2 vezes 4, que vai dar 8. Se eu sair 3 vezes com a Bruna, eu vou gastar 12. E assim sucessivamente. Por exemplo, como eu falei antes, eu posso sair no máximo 5 vezes com a Bruna para que dê certo, né? Para não gastar mais das 20 horas. E dizer também que tanto a Bruna quanto a Marina, elas são inteiras, elas são variáveis inteiras. Por quê? Porque eu não posso sair meio-dia com a Bruna, ou uma vez, ponto 8 com a Bruna. Eu só posso sair uma vez, ou 2, ou 3, ou 4. Se você está gostando do vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E aqui está a nossa representação do nosso problema no Excel. Então eu coloquei aqui, a gente pode fazer de qualquer forma, né? Mas eu coloquei as namoradas aqui, a Bruna e a Marina. Eu sei o gasto, eu sei que a Bruna gasta 100 e a Marina gasta 180. Sei também que o tempo da Bruna é 4 horas e o tempo da Marina é 2 horas. E eu tenho o número de saídas. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, eu não coloquei aqui a soma, né? Se eu sair uma vez com a Bruna e uma vez com a Marina, eu saí quantas vezes? 2. Eu só coloquei a fórmula aqui do Excel para somar. E se eu sair, por exemplo, uma vez com a Bruna, como ela gasta 100, eu vou gastar 100. Aqui eu vou gastar 100 dos 800 disponíveis que eu tenho. Então tá certo, eu consigo. E vou gastar 4 horas das 20 horas disponíveis que eu tenho. Também tá bom. Se eu já sair 4 vezes com a Bruna, eu já gastei R$400 dos 800 disponíveis e já gastei 16 horas. Se eu sair 5 vezes com a Bruna, eu consegui gastar os R$500, menos que os 800, e gastei o máximo de tempo disponível. E dessa forma, eu não posso sair mais com nenhuma delas. Eu não posso sair mais com a Marina nenhuma vez. Porque se eu sair mais com a Marina, apesar do dinheiro eu conseguir, na verdade, o tempo eu não consigo. Então eu tenho que descobrir qual que é a melhor combinação que eu vou fazer aqui para saídas, né? Tanto para não gastar no máximo 800 e gastar no máximo 20 horas e para sair o maior número de vezes. Quando eu defino aqui, quando eu crio aqui as fórmulas, eu criei uma fórmulazinha aqui. Se eu clicar na fórmulazinha aqui, eu vou dizer, ó, essa fórmula é gasto vezes o número de saídas mais o gasto desse vezes o número de saídas. E a fórmula de baixo é o tempo vezes o número de saídas. Então eu já tenho tudo aqui organizado. Aí o que eu vou fazer?
eu tenho que descobrir qual que é a melhor combinação que existe aqui. Que eu saio o maior número de vezes, eu quero maximizar esse número de saídas, mas que eu consiga gastar no máximo R$800 e no máximo 20 horas. Então como é que eu faço isso? Eu vou usar o solver do Excel. Depois do problema estar representado nas fórmulas do Excel, de forma que o gasto máximo que ele pode gastar é 800, o tempo máximo é 20, e esse tempo usado aqui, ó, é uma formulazinha já pronta, esse gasto usado já é uma formulazinha pronta, com o número de saídas que eu tenho. Então, nesse caso, como eu falei, com essas 6 saídas, sendo 5 da Bruna e 1 da Marina, eu vou gastar menos do que o máximo no dinheiro, mas mais do que o máximo no tempo. Então essa solução não é viável. Mas tudo bem, a gente não sabe qual a melhor solução. A gente não sabe ainda quais são os 2 melhores valores aqui, que estão nessas 2 células. Mas é isso que nós vamos descobrir agora. Como? Usando o solver do Excel. Para usar o solver do Excel, você vai na aba Dados e clica em Solver. Se o solver não estiver disponível, você coloca adicionar plugin, vai em suplementos. Aí vai depender se o seu Excel é o Windows, se o seu Excel é Mac e da versão dele. Mas vamos supor que já está instalado na sua máquina, é fácil, é gratuito, você não vai ter problema de instalar. Você vai em Solver, clica em Solver e ele tem as opções. A primeira opção que ele coloca aqui é a Set Objetivo. Quer dizer, qual que é o seu objetivo? O meu objetivo, ele está aqui, ó, nessa célula aqui, ó, que é a célula aqui, total de saídas. Essa célula aqui que está 6, que é o meu objetivo, que é a soma dos dois. É a soma do B, né, a soma do B mais do M, que está aqui, está no 6 aqui. Nesse caso 6, mas é o valor dessa célula. Então eu vou colocar essa célula no meu objetivo. Eu quero nessa célula minimizar, maximizar, minimizar ou que dê um valor igual a alguma coisa. Não, eu quero maximizar. Aí depois eu falo o seguinte, quais que são as minhas variáveis, tá? Aí eu clico aqui, ó, by change variable cells. Aí eu clico aqui e digo, ó, as minhas variáveis são essas duas, a B2 e a B3, que nesse momento está 5 e 1, mas são essas duas células. Tá, agora eu vou colocar as restrições. Quais são as restrições? Primeira restrição é do dinheiro. Então eu vou adicionar uma restrição e vou dizer, olha, deixa eu colocar aqui a restrição. Qual que é a referência dela? Qual que é o valor do dinheiro? Qual que é aquele menor ou igual aqui? O menor ou igual é 800, né? Na verdade, mas qual que é o valor do dinheiro? Como é que ele é calculado, na verdade? Ele é calculado nessa célula aqui, ó, que eu já fiz a conta. Qual que é o valor dela? É 100 vezes B mais 180 vezes M, que eu já calculei aqui. Então, esse é o valor da célula. Tem que ser menor ou igual a um valor. E que valor que é esse? É o 800 aqui, o valor que está nessa célula, que nesse caso eu botei 800, mas que se eu quisesse mudar, a qualquer momento eu podia mudar. Então, instalei uma célula, uma restrição. Aí eu vou lá, venho aqui e instalo outra, que a outra restrição agora vai ser do tempo. Então, o valor dessa célula aqui, deixa eu colocar aqui, tem que ser menor ou igual ao tempo. E o tempo está aqui, nessa célula que tem o tempo máximo. Mas falta um ponto ainda. Qual que é o ponto? O ponto que falta é eu dizer que tanto a da Marina quanto da Bruna, essas duas células aqui, a B2, a D2, desculpa, e a D3, elas são inteiras. Então eu vou colocar aqui, eu vou dizer, ó, essa primeira célula aqui, deixa eu mudar o valor aqui para ela vai ser inteira. E vou dizer também, adicionar uma outra, dizer que a segunda célula, errei aqui, não é da função objetiva, a função objetiva é essa aqui. Eu vou adicionar aqui e vou dizer que a segunda célula, que é essa aqui, também é inteira. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui, se eu botar no meio, ó, eu tenho as duas restrições, sendo que a B2 e a B3 são inteiras, e aqui dizendo que a soma do dinheiro tem que ser menor ou igual a 800. E aqui dizendo que a soma do tempo tem que ser menor ou igual a 20. Aí você vai no Solve, aperta a tecla Solve, vou colocar aqui, está em cima, aperta a tecla Solve, e ele vai lá e mostrou lá que a solução, eu vou mandar aqui, mas a solução, ó, são 4 e 2. Vai sair 4 vezes com a Bruna e 2 vezes com a Marina. Porque se você olhar, ó, ele gastou R$760, que é menos do que os 800, e gastou 20 horas, que é o limite que ele tinha para gastar. Então, a melhor solução para ele sair com as duas é sair, o número de saídas vai ser
4 com a Bruna e 2 com a Marina. E agora vamos pensar outra possibilidade. Imagine que ele goste 2 vezes mais da Bruna do que da Marina. Ele goste mais da Bruna. Então, assim, cada saída com a Bruna vale mais para ele. Vale 2 vezes mais. Podia valer 1,5 vezes, podia valer 3, mas vamos dizer que vale 2 vezes mais. Como é que eu faço? É super simples. O meu modelo ia mudar, tá? Escrito no meu modelo aqui, ó, não ia ser mais Bruna, vai ser 2 vezes a Bruna, porque ela vale mais para mim. Então, agora não vai ser mais o meu número de saídas, vai ser a minha satisfação, né? Eu posso dizer que vai ser a minha satisfação. Vou botar aqui, satisfação, que eu quero maximizar. Não quero maximizar o número de saídas, eu quero maximizar a minha satisfação, que está representada pelo meu número de saídas, mas é ponderada, porque com a Bruna eu gosto mais da Bruna do que da Mari. Então, nesse caso aqui, como é que eu faço? Isso aqui é só para ficar didático, né? Não mudou nada. Mas o que vai mudar é aqui, ó. A minha função objetiva agora não é Bruna mais Marina, porque o D2 tem a ver com a Bruna e o D3 tem a ver com a Marina. Vai ser 2 vezes, eu venho aqui e boto 2 vezes Bruna mais Marina. Nesse caso, então a minha satisfação seria 10. Mas será mesmo que esse 10 é a melhor solução possível? Então eu vou vir aqui no Solve e vou... A função objetiva é a mesma, né? O valor, as restrições são as mesmas, e vou resolver. E se eu resolver aqui, ele deu uma outra solução, que também vale 10, coincidentemente, que é sair 5 vezes com a Bruna. Porque se eu sair 5 vezes com a Bruna e 0 vezes com a Marina, eu vou ter uma satisfação de 10, que é a mesma satisfação que se eu sair... Deixa eu botar aqui. Se eu sair 4 vezes com a Bruna e 2 vezes com a Marina. Também dá uma satisfação de 10. Nesse caso, as duas satisfações, né, os dois valores são ótimos, são as melhores soluções possíveis. Então, nesse caso, tanto faz para ele sair 4 vezes com a Bruna e 2 com a Marina, ou 5 vezes com a Bruna e 0 vezes com a Marina. Nos dois casos, atende às restrições. E os dois casos a satisfação dele é a mesma. Ah, meu professor, mas ele gosta, na verdade, 1,3 vezes, 30% a mais. Ah, tá bom, se ele gasta 30% a mais, então eu vou vir aqui no meu Solve, vou colocar o valor aqui e vou dizer qual que é a melhor solução. A melhor solução também continua sendo 4 e 2, que a minha satisfação ficou 7,2, mas eu vou sair 4 vezes com uma e 2 vezes com outra. E posso mudar também, eu posso vir aqui e dizer que a minha satisfação agora, esse aqui vale 3 vezes, tá? Então eu venho aqui de novo no Solver, só mudo o valor, venho aqui, mando resolver. Aí nesse caso, ó, sair 4 vezes com a Marina é melhor, tá? Então a minha satisfação vai ser... porque eu botei o valor alto para a Marina, né? A Marina vale muito para mim nesse caso. Então é isso, pessoal. Com isso vocês aprenderam a fazer um modelo de programação linear e aprenderam também a modelar esse modelo usando o Excel, que é um software que a maioria das pessoas tem disponível, e vocês podem resolver diversos problemas com o Excel. Bom, então se você gostou desse vídeo, curta o canal, compartilhe, comente, que eu vou mostrar mais exemplos depois de programação linear e mais exemplos usando o Excel. Até mais! E aí, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que eu vou apresentar para vocês mais vídeos de programação linear, de modelo de programação linear e de como usar o Excel para resolver esses problemas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.